Boa noite a todos. Estejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Que todos possamos, absorver bem os ensinamentos que serão ministrados aqui hoje. A nossa irmã Kênia vai fazer o estudo por nós, sobre Maria de Magdala. É um assunto extremamente importante, porque foi uma conversão fantástica, da Maria de Magdala, e que é um exemplo muito forte para cada um de nós. A gente que fica aí capengando pela vida, esses exemplos nos ajudam a crescer. Vou dar alguns avisos e logo em seguida vamos fazer a prece inicial para iniciar o trabalho da nossa irmã Kênia. Nós temos na casa, nas segundas e quartas-feiras, de 20 horas às 21 horas, a evangelização infantil e infanto-juvenil. Temos também o atendimento fraterno. Quem precisar do atendimento fraterno precisa chegar 30 minutos antes e deixar o nome na recepção para que possa ser chamado na hora certa para receber o atendimento. No domingo também ocorre as reuniões de 9 às 10 horas, também com a evangelização infantil e infanto-juvenil. Nós temos os estudos na casa do Evangelho segundo o Espiritismo e obras de André Luiz, todas as sextas-feiras, às 19h45, até às 21h15 horas. E o estudo sistemático da doutrina espírita, também no mesmo dia e mesmo horário, só que em salas diferentes, Aqueles que quiserem participar dos estudos serão muito bem-vindos. É muito importante esses estudos em grupo, porque nos ajuda a absorver muito mais os conhecimentos do que o estudo individual. Porque ali troca ideia, levanta dúvidas, há questionamentos, então isso gera um entendimento muito melhor. Então é importante participar de grupos de estudo. Nós vamos então pedir a nossa irmã Elaine para fazer a prece inicial por nós, e então logo ela termine, nossa irmã Kênia iniciará os estudos da noite. Boa noite a todos. Vamos serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pedir à espiritualidade amiga, aos bons espíritos, que auxilie a palestrante da noite, que Jesus auxilie a todos, acalme a cada coração que aqui está presente. Pedimos também para os nossos irmãos que estão nos nossos lares, que estão nas ruas, a todos os necessitados. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, possa fortalecer a cada um de nós. E agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Que Jesus nos auxilie, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, muita luz, Nós vamos falar sobre Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela nos traz muitos questionamentos, quem foi, o que fez, o que deixou de fazer, e muito mais coisas que às vezes a gente nem passa pela nossa cabeça. Mas aqui nessa noite, nós não vamos focar no que ela fez, no que ela deixou de fazer, o que colocou ela naquela vida que ela seguiu num determinado momento. O nosso foco aqui é na Maria de Magdala, esse espírito, que é o nosso exemplo para podermos mudar a nossa conversão. Porque o que a gente mais quer no mundo é mudar.
É mudar de casa, de cidade, mudar de cabelo, mudar de unha, mudar de não sei o quê. Reclama do companheiro, aí vai, quer mudar, todo mundo quer mudar. Agora, que força é essa que nos coloca diante de nós mesmos para podermos mudar? E qual que é a mudança real que nós temos de ter? Porque nós temos que lembrar que nós somos espíritos. Nós aqui agora estamos. Nós estamos aqui de passagem. Né? E nós temos aí os nossos planejamentos reencarnatórios. Nós temos aí as nossas, em cada reencarnação, um momento de evolução que nós vamos adquirindo e aí nós vamos mudando. Né? Essa é a nossa mudança. Mas o que nos coloca hoje aqui no século 21 ter a força de querer mudar como Maria teve? Né? É uma pergunta já para a gente poder iniciar aí o nosso estudo, para a gente durante esse período conseguir assimilar algo que nos faça falar, realmente eu tenho que mudar. E a minha mudança não vai ser de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. Aí, então, muitos de nós temos aprendizados, né? Cada um aprende de um jeito. Então, nós vamos fazer propaganda dos livros. Esse livro aqui, eu não usei ele no estudo, mas me indicaram lá na livraria, Madalena, de José Herculano Pires. Eu já folheei ele, é um livro muito bom, e quem leu, que está lá na biblioteca, também falou que é um livro excelente, né? Porque nós temos que lembrar lá o que Kardec nos fala: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Então, nós temos que estudar, né? Esse aqui é o Caminho, Verdade e Vida, que vai ser o nosso fechamento da noite. Ele foi usado, né, no estudo de hoje. O Boa Nova, né, que foi usado também no estudo de hoje. O livro Em Torno do Mestre, que foi usado. Primícias do Reino, que a biblioteca não tem ali para a gente poder conhecer, mas a foto dele está aqui para vocês poderem ver. E Joana de Ângeles, o livro Desperte e Seja Feliz, que ele é o nosso início aí de tudo, na nossa sequência aí, no raciocínio que eu tive, para a gente, nessa noite, a gente se acalorar aí com a boa nova, né, do Cristo, com esse espírito que realmente mudou, teve uma mudança radical, para a gente poder conseguir aí, né, no nosso dia a dia, um aprendizado para a gente seguir as pegadas do Mestre. Porque é só assim que nós vamos conseguir mudar. Então, nós vamos começar aí com Joana, Desperte e Seja Feliz. Joana de Ângeles, lá no capítulo 1, intitulado O Homem Jesus, ela nos traz isso daí, ó. Ela fala que Jesus, o Cristo, o nosso modelo e guia, conforme Kardec nos fala, né? Nós já temos a capacidade de fazer o que ele fez. Ele tem no seu espírito o estado ânima e ânimos em total harmonia. No primeiro capítulo do livro, Desperte e Seja Feliz. E o que é o estado ânimo e ânimos? O estado ânima quer dizer que o homem, segundo Carl Jung, ele é o seu lado feminino. O estado ânima é o lado feminino do homem. O estado ânimos é o lado masculino da mulher. E o Cristo, ele tinha isso
sintonia espiritual, né? Ele, como Cristo, ele já sabia sintonizar exatamente isso. Nós, espíritos, com letra maiúscula, não temos sexo. Nós temos sexo a partir do momento que nós reencarnamos, né? Então, vamos lá. O estado ânima, que é o lado feminino do homem, é quando o homem sabe usar a emoção, a intuição e a sensibilidade. O estado ânimos é quando a mulher sabe usar a lógica, a racionalidade e a assertividade. Porque aqui agora, nós mulheres trabalhamos mais com a emoção, com a intuição e a sensibilidade. E o homem com a lógica, a racionalidade e a assertividade. Então o Cristo, ele tem isso tudo em conjunto, em perfeita harmonia no seu espírito. E Joana nos fala o seguinte: pelo fato do Cristo já ter isso em perfeita harmonia no seu espírito, ela nos dá esse exemplo aqui, ó. Porque o Cristo, na sua caminhada, ele nos tocava a todos ao mesmo tempo, justamente por isso aqui. A sintonia dele, o falar dele, ele sabia tocar a mulher e o homem ao mesmo tempo, porque ele já tinha em harmonia todos esses sentimentos. E ela exemplifica isso, como ele usou isso no seu decorrer aqui nesse mundo de provas e expiações. Então ela fala, no Sermão da Montanha, sua natureza ânima consolou e espraiou esperança. Era por isso que ele tocou a todos lá no Sermão da Montanha. No Gólgota, sua expressão ânimos alcançou o máximo, após as rudes e profundas experiências daquelas horas que se iniciaram na solidão do horto e se prolongaram até o momento da morte. Então ela traz esses dois momentos do Cristo, aonde ele colocou aqui para nós os seus dois momentos, o seu lado feminino e o seu lado masculino, para poder nos tocar, para poder falar. Vocês também podem, né? Ele tinha isso, exatamente isso. A mulher, né, e o homem aí, eles se completam justamente por causa desses sentimentos. E o Cristo já tinha esses sentimentos totalmente harmonizado já no seu espírito. E nós vamos chegar, né, a um momento em que nós também saberemos, né, usar esses sentimentos aí em harmonia, e nós vamos saber falar com esses sentimentos como Cristo falou. Outro exemplo que eu trouxe aqui, que o Cristo conseguia nos tocar, está lá no livro Memórias de um Suicida, da Ivone A. Pereira, né? Lá na terceira parte, a cidade universitária, a mansão da esperança. O que Ivone nos traz sobre Jesus lá exatamente nesse capítulo? No plano espiritual existe a cidade da esperança, onde Maria de Nazaré, né, construiu uma mansão dedicada a estudos, uma universidade. Deixa eu pegar uma. E essa universidade, quem estava à frente dela era a
Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Sorria Omar. Esses 3 espíritos. E Aníbal de Silas, ele foi uma dessas crianças aqui, lá na passagem evangélica, que é deixai vir a mim as criancinhas. Então, ele foi uma dessas crianças. Até coloquei o quadro aqui, que eu achei lá no Google, para poder lembrar e assimilar. O que Aníbal de Silas nos fala quando ele teve um encontro com o mestre? Aníbal de Silas nos conta o seguinte: quando Cristo falava, principalmente nas parábolas, contando as parábolas, para as pessoas de boa fé, né? Aquela pessoa já um pouco mais conectada com Cristo, o Cristo começava a falar e abria na frente de nós quadros explicativos, explicando de acordo com o nosso entendimento tudo que o Cristo falava. Então, as parábolas, que ele até falava, né? Ouça quem tem ouvido de ouvir e veja quem tem olhos de ver. Não era só falar, não era só história. Ele te tocava tão intimamente com as suas palavras, né? Com as suas emoções, que ele permitia que surgisse aqui no século XXI uma televisão na nossa frente, igual está aqui, ó, para poder nós conseguirmos entender mais aquela parábola. E Aníbal de Silas foi uma dessas crianças. Ele viveu até os 37 anos da época do Cristo, né, aonde ele foi julgado e foi para o circo romano, e ali ele desencarnou. E ele está à frente dessa faculdade aonde Maria abriu lá no plano espiritual. Então nós temos aí esses 2 momentos de Joana nos falando dessa sintonia que o Cristo tem em nos tocar, porque ele já tem a harmonia do homem e da mulher dentro dele. E a Ivone nos trazendo aqui, né, através de Aníbal de Silas, esse momento das parábolas que era muito mais do que falar. Era uma intimidade, onde ele tocava na intimidade de todos. Então, material, nós sempre tivemos para seguirmos os exemplos de Cristo. Como Kardec nos fala lá na pergunta, né? Os Espíritos nos falam na pergunta que Kardec fez lá na 625, no Livro dos Espíritos. Né? Jesus, o nosso modelo e guia. Nós conseguimos, nós temos, né, a capacidade de fazer o que ele fez. Ele mesmo nos falava disso. Agora, quando que nós vamos fazer isso? É aí que entra o ponto X de Maria de Magdala. Qual a mudança que eu quero em mim? Qual a mudança que eu preciso? Porque nós vamos ver aqui como Maria era tocada o tempo todo, no decorrer da sua existência, a procurar a mudança. Mas ela sempre recuava. Ela sempre tinha dúvidas e não via caminho para ela poder o quê? Mudar. Porque nós temos isso também no nosso íntimo. Eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de cidade, eu quero ser uma pessoa melhor, mas qual o caminho que eu vou seguir? Nós esquecemos isso aqui. Nós esquecemos o nosso modelo e guia, que além dele ter tido esse trabalho, ele ainda nos faz lembrar de irmãos como nós, que estava no mesmo plano vibracional nosso, né? Não no mesmo patamar de evolução, porque cada um de nós tem uma evolução particular,
mas no mesmo plano vibracional, porque se nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, todos nós estamos doentes, precisando de tratamento, né? Ele colocava isso para nós, mas nós não conseguimos enxergar qual caminho que eu vou pegar, nós esquecemos dele. E aí vem a doutrina espírita para nos fazer lembrar de espíritos como nós, que ainda não tem uma evolução como Cristo, que nós podemos conseguir. Nós temos é saber o que? Escolher o que é melhor para nós, espiritualmente, não materialmente. Lá no livro Em Torno do Mestre, que é o que eu mostrei para vocês aqui agora, e tem lá na livraria para vender. Ah, mas eu acho que esse daqui é o último, tá? Se alguém quiser comprar, pode pegar comigo aqui, aí já vai e fica com ele. Não sei o valor. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius nos fala o seguinte. Ele fala dos tipos genuínos de convertidos. Ele fala de Paulo, ele fala de Pedro e de Magdala. O que ele nos traz? Saulo transforma-se em Paulo, Simão em Pedro, Magdala em Maria. O caráter dessas personagens sofreu tal modificação que se tornaram o oposto do que eram. A mulher, quando corta o cabelo, não tem coisa melhor do que a pessoa chegar perto dela e falar assim: nossa, você está tão diferente, nem parece aquela pessoa de ontem. Nós gostamos, não gostamos? É mais ou menos isso aqui, ó. Só que Vinícius está falando do espiritual. Do espiritual. Ele não está falando do material. O fanatismo perigoso de Saulo, a fraqueza perniciosa de Simão e a voluptuosidade desenfreada de Magdala converteram-se na tolerância e no sacrifício de Paulo, na firmeza heróica de Pedro e na espiritualidade angélica de Maria. Eu fiz questão de grifar aqui, ó. Espiritualidade angélica de Maria. Ela foi a transformação que mais tocou a todos. Ela tocou mais a todos. E ele coloca: tais são os tipos genuínos de convertidos. Porque nós sempre estamos aí sendo fanáticos materialmente e esquecemos o nosso lado espiritual. Nós estamos sempre vacilando como Pedro, porque nós não sabemos o que nós queremos. A gente sempre volta atrás quando algo não sai exatamente como você planejou, porque tem que ser exatamente como você planejou, como eu planejei. Então a gente sempre vacila. Não, eu não fiz, agora não, está enganado. E Magdala, o que ela se tornou? Voluptuosidade desenfreada. Ah, não, mas peraí, a história fala que Magdala foi uma prostituta. Mas será que isso daqui só vale para as nossas irmãs que escolheram esse tipo de vida? Quantos de nós hoje nos prostituímos? Vendendo uma informação, vendendo o nosso colega de trabalho, né? Qual foi o nosso valor hoje? Quanto que você valeu hoje?
Porque nós não podemos, e a própria doutrina espírita nos fala, levar tudo a ferro e fogo. Né? Nós não podemos. O Cristo tira esse olhar nosso, Emmanuel tira esse nosso olhar. Porque a partir do momento que você coloca valor em você, você também, né, está se prostituindo. E aí? Qual é o meu valor? Quanto que você vale? Quantas vezes nós já largamos um emprego bom espiritualmente para nós e fomos atrás de um com um salário maior, mas chegamos lá, a nossa paz espiritual acabou. Então Maria, ela foi a que mais se transformou. E Vinícius, lá na lição, Cristo nasceu? Onde? Quando? Ele pergunta para esses 3 personagens e outros mais, quando que o Cristo nasceu para eles? E Madalena responde: indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Madalena, ela tinha a necessidade de mudar, mas ela não imaginava que palavras de uma pessoa iria fazer com que ela ganhasse aquilo que ela não sonhara. Porque ela foi tocada no íntimo. Ela foi tocada no seu espírito. E quando nós somos tocados no espírito, não tem valor para isso. No livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 92, Emmanuel nos traz o seguinte: dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Então, Emmanuel, assim como outros espíritos, que quem for comprar o livro ou resolver ler, né, virtual, vai achar essa informação aqui. Maria era um espírito obsidiado. Ela tinha obsessores que, infelizmente, colocava ela naquela vida que, às vezes, nem ela escolheu. Era a única oportunidade que ela tinha. Era a única coisa que ela conheceu. Ela não tinha outro conhecimento. É por isso que Vinícius nos fala, a voz, aquela voz, Maria se encantou. Ninguém mais apresentou isso para ela, porque na rua era ela era invisível, somente da porta para dentro que ela era o quê? Vista. E muitos de nós somos assim. Nós temos irmãos que estão passando dificuldades aí agora, que nós passamos sobre eles e eles são invisíveis. E às vezes é ele que vai nos ajudar a ter força para a mudança. Não sei se vocês viram aí, que eu lembrei aqui agora, tem um vídeo aí que está circulando no TikTok, um rapaz que está na rua e ele pede um abraço para quem está passando porque ele se curou de câncer. Ninguém abraça ele. Aí ele resolve ir para perto dos nossos irmãos passando dificuldade na rua. Aí ele vai e fala que ele precisava de uma oração, que hoje ele recebeu a cura do câncer. A mulher que ele abordou
não quer dar a mão a ele porque as mãos dela estão sujas. Aí ele fala assim, não, eu quero pegar na sua mão. E ali ela faz uma oração para ele. Aí ele vai, né, e alimenta aquela mulher. Eles falam que é pegadinha, né? É uma pegadinha. Mas é uma coisa que toca no nosso íntimo. As pessoas limpas, as pessoas trabalhadoras, não se aproximaram dele. Quem se aproximou? É aquele que é invisível para a sociedade. Então, Maria de Magdala, ela era invisível para a sociedade. Então, a opção dela era essa. Quando Emmanuel nos fala que ela violenta a si mesmo, porque ela teve de lutar contra os seus vícios, que ela já estava fazendo anos e anos e anos e anos. E ela não teve ninguém da família para poder ajudá-la com absolutamente nada. Ela tinha as pregações do Cristo para ouvir e se alimentar e seguir ali a sua mudança. Aí eu falei assim, ela só tinha só isso. Não, ela tinha isso tudo, que nós até hoje jogamos fora. Que até hoje nós jogamos fora. Por quê? Para eu mudar, eu tenho de ter o aval da minha mãe, eu tenho de ter o aval do meu filho, do meu pai, do meu marido, porque senão eu não vou mudar. Fisicamente, então, se o esposo não falar, vai mudar, pode mudar, fica bonito, o namorado, a namorada, não muda que vai ficar bonito, aí você não tem coragem. Ela teve coragem, ela teve fé, ela se violenta. E ela, como mulher naquela época, que era uma sociedade onde a mulher não tinha voz, onde a mulher não era vista, e ela, além de não ser vista, quando viam, ela era mal vista, ela escancarou. E ela foi atrás dessa mudança. Por isso que Emmanuel nos fala que ela se violenta. E ela é o nosso maior exemplo de conversão devido a isso. Devido a isso. E no seu percurso, nós vamos entender muitas coisas do porquê. O nosso primeiro porquê está lá no livro Premissas do Reino, que lá na biblioteca não tem. Mas é um livro lindo, a gente encontra muita informação nesse livro, né? É o Divaldo com a Amélia novamente. A lição é enorme, a lição 17, a Rede Viva de Magdala. Então eu peguei parágrafos. Aqui é o momento em que Maria desce do túmulo do Cristo e vai até os seus amigos, entre aspas, né? Ela ainda não era 100% aceita. E ali ela fala que ela viu o Cristo, que ele ressuscitou. Só que ela é o quê? Espizinhada. Nunca que o Cristo ia aparecer para você. Olha a vida que você tinha. Olha a vida que você tinha, o Cristo iria aparecer para você? Por que ele não apareceu para a mãe? Por que ele não apareceu para Simão? Então ela fala, é verdade, mesmo que não o creias, eu o vi. Apesar da minha antiga e infeliz condição, balbuciou humilhada, a mim me apareceu há pouco o Rabi. Ela continua afirmando. Se fosse um de nós aqui, nas primeiras palavras que eu não trouxe, né, que está bem lá atrás, falou assim, não, eu duvido que ele apareceu para você, olha a vida que você tinha. A gente ia embora na hora, virava as costas e ia embora. O século XXI hoje ninguém gosta de ser questionado, é por isso que ninguém está dialogando. Está todo mundo
mandando mensagem, e as mensagens ficam mal vistas, porque falar tá difícil. Né? O mercado de trabalho aí está precisando de profissional, porque ninguém quer dialogar, ninguém quer resolver nada. Acha que uma mensagem resolve tudo. Né? Acha que uma mensagem é que tem valor de tudo. Aí, Maria, mãe do Cristo, que estava presente, eu creio, filha, acentuou a sua saudosa mãe. Secreto pressentimento, diz-me que meu filho vive. Eu o creio, porque sei que a nossa dor e saudade estão com ele, como a sua saudade se demora em nós. Então ela tem esse episódio aonde somente Maria, mãe de Jesus, acredita na sua palavra. Então Maria, como nós também, quando nós somos, né, colocados aí, encostados na parede, como a gente mesmo diz, a gente começa a raciocinar, nossa, né, aí você começa a ficar pequeno, aí você vai e desiste de mudar, aí você vai e desiste de falar, e por aí vai. Então ela começa. Muitas vezes a bofetada lhe estrugiria em plena face. Era mesmo natural que lhe duvidassem da palavra. Ela se sentia toda podridão. Não fora o chamado do Rabi e estaria talvez na enxerga da infinita descompostura ou na total destruição. E muitas vezes no futuro verteria o pranto da recuperação até as fezes por ter sido louca. Então aqui, gente, é a espiritualidade nos lendo. Porque ninguém de nós vai querer se expor desse jeito. O nosso orgulho ainda é muito grande. E na maioria das vezes é por isso que nós não mudamos verdadeiramente. Ninguém se expõe desse jeito. É só mesmo os espíritos iluminados que vêm e nos conta o íntimo de um espírito de uma mulher da envergadura que Maria de Madalena é hoje. Porque não importa o que ela foi, é o que ela é hoje. Não importa o que eu sou, é o que eu vou ser amanhã. E a mesma coisa para vocês. Então Maria, ela se sentia desse jeito aqui. Então é somente uma verdadeira mudança, exemplo de mudança que nós temos aí de seguir, que Emmanuel, Vinícius, a espiritualidade vem nos falar, que ela é o nosso exemplo de força, de fé, para nós mudarmos intimamente, né? A gente vê através disso aqui, ó. Ela era isso. Ela se sentia isso. Mas ela também tinha os seus momentos de alegria. No mesmo capítulo, a espiritualidade descreve o que ela tinha materialmente. Porque nós valorizamos muito o material, a beleza, a casa onde mora, o carro que anda. Nós valorizamos isso. Então Maria, ela tinha coisas dentro de casa que ela ganhava, que ela comprava, que ninguém daquela época tinha. Então ela era uma pessoa, apesar dela não ser vista, não ser bem vista, ela era uma pessoa de destaque. Ela tinha escravos de outros países aonde ela conseguia para poder trabalhar para ela. E aí Amélia nos fala, na imensa residência rica, cheia de preciosidades, sentia-se vazia, vulgar e atormentada. Ela tinha tudo, mas não sabia fazer absolutamente nada com o que ela tinha.
Quantas vezes nós já acordamos desse jeito? Quantas vezes no decorrer do dia você olha para uma coisa, uma situação e você está exatamente como Maria. Mas devido à sociedade você ainda não tem força para poder mudar. Você não consegue mudar. E ainda mais, qual mudança eu quero para mim? Qual o meu tamanho? Qual o meu valor? Nós esquecemos que o Cristo nos deu subsídio para isso. Nós precisamos é o quê? Treinar. Nós precisamos o quê? Olhar para o próximo, dar mais amor, sentir mais amor, porque é exatamente isso que Maria procurava. Tinha ânsia de paz no imenso cairei do abismo das paixões aniquiladoras e desejava o amor. Mas que amor era esse? Era exatamente o amor que o Cristo nos exemplificou. Ela nunca tinha visto isso. Ela nunca teve oportunidade para absolutamente nada disso. Ela expressava a caridade e o amor que ela tinha com as pessoas invisíveis daquela época. Amélia nos conta, de coração generoso, gostava de ajudar e, por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores e se apiedava da aflição dos deditosos. Então, Maria, naquela época, mesmo ela ainda estando, dentro daquele tipo de vida, ela tinha uma coisa que muitos de nós ainda não têm: empatia. A gente não gosta de demonstrar a empatia para o nosso próximo, para a gente não ser o quê? Fraco. Ela sabia, ela já tinha esse sentimento dentro dela. Suas mãos e dedos adereçados derramavam moedas e ofertavam pães. E se as portas de sua casa se fechavam frequentemente aos servos do prazer, seus servos, os seus empregados, tinham severas ordens de abri-las à dor e ao sofrimento que buscasse ajuda ou guarida. Então, aquela casa, em determinado momento, ela também se iluminava. Ela tinha essa vantagem dela, mas ela não sabia o que procurar. Ela não tinha uma rota segura para ela poder estar sempre iluminada. É o que muitos de nós sentimos aí no nosso dia a dia. Só que nós não demonstramos, porque demonstrar isso é sinal de fraqueza. É sinal de se apiedar. No livro Boa Nova, nós sempre nos colocamos lá diante da lição Maria de Magdala, que é a lição 20. Mas eu trouxe aqui a lição 22, intitulado A Mulher e a Ressurreição. O que essa lição nos fala? É de um diálogo entre Simão Pedro e Jesus. Então começa lá, o irmão X, que é Humberto de Campos, ele começa lá descrevendo, uma paisagem, um diálogo, e Simão vai e fala para o Cristo: Senhor, é que temo por vós
acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Além dele colocar Maria no meio, ele falava das outras. Porque o Cristo ele ficava rodeado, era dessas pessoas. E Simão tinha essa preocupação com ele. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é o homem que lhe destrói a vida. Então, Cristo ele quebra todos esses nossos paradigmas. Ela está ali porque ela quer. Está fazendo porque quer, porque gosta. Porque nós não assumimos as outras coisas. É separada porque quer, é mãe solteira porque quer. É isso porque quer. Então, Cristo, ele nos traz isso daqui, ó. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma. É o homem que lhe destrói a vida. Aí entra a importância de todos os homens, de todas as mulheres, terem como Cristo o equilíbrio do ânimos e do animos dentro do nosso ser. Para a gente poder entender isso daí. Para a gente poder o quê? Amar mais. E aí, o diálogo continua com Pedro e o Cristo vai e fala o seguinte: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apredejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte quando um animal lhe possui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Então, o que o Cristo nos fala aqui, usando o animal ali sujando a fonte? É culpa da fonte que o animal chegou lá e a sujou? Não. Ela vai deixar de ser amada? Não. É culpa do mar que ele está todo sujo? Não, a culpa é do homem. É culpa da mulher quando ela sofre? A culpa é de quem a fez sofrer. Mas quem a fez sofrer também é amado. Então tá vendo aí que são sempre uma via de mão dupla? Em que nós conseguimos resolver se nós amarmos simplesmente. O Cristo, ele é o nosso exemplo máximo. Ele é o nosso exemplo máximo. O Cristo, quando ele esteve aqui, andou aqui entre nós, ele coloca a mulher lá em cima. E a mulher hoje, no século 21, ela continua cá embaixo. Ele, coloca a mulher lá em cima. Então, ele exemplifica isso. É culpa. Se não for você que vai lá, se você deixar de ir lá, lá vai ficar cristalino, lá vai ficar iluminado. O Messias redivivo, porém, observava a incompreensão de seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvida a sua palavra divina dentro dos corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos de sombra entre a terra e o céu. E todos os companheiros se deixavam abater pelas ideias negativas. Antes desse parágrafo, Humberto de Campos nos discorre o seguinte: nesse período aí
né, antes desses 3 dias, todos os apóstolos, além de cada um ter ido por um lado, lá no caminho do Gólgota, todos eles, né, todos aqueles que o seguiram, ficaram atormentados, ficaram com medos, outros tristes demais, outros apreensivos demais, e ele observou absolutamente tudo. Eles ainda não tinham compreendido que aquilo era o que estava escrito, era o que iria acontecer e era o que ele realmente queria. Porque ele sempre dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele cumpriu as profecias. Ele fez a vontade do Pai que está nos céus. Então ele não viu ali um ambiente para o quê? O que o Cristo falou para os seus apóstolos? O que o Cristo relembrou da profecia? No 3º dia eu ressuscitarei. Todos eles esqueceram esse momento. Qual foi o espírito, depois de tê-lo ouvido, depois de tê-lo seguido, depois de ter visto os seus exemplos, estava ali com maior sintonia para poder ver a sua ressurreição? Isso aí. Ela era a única. Ele poderia sim ter escolhido a mãe, mas ele teve um motivo maior de ter escolhido Maria. Ele teve um motivo muito maior de ter escolhido ela. Maria de Magdala, ela além de ter mudado, se convertido, a sintonia dela estava extrema com o Mestre. Ela é que foi lá na porta do túmulo levar flores, perfumes e esperar o momento da ressurreição. Então, tudo é uma sintonia. Além dele ter escolhido essa mulher, né, pela sintonia dela ver a sua ressurreição, lá no Primícias do Reino, no capítulo 17, a Rede Viva de Magdala, aconteceu um episódio que nós encontramos somente aqui nesse livro, detalhado, tá? Detalhado. Quando com as outras mulheres que o seguiam, o vira cair, correra a sustentá-lo. Isso aqui é no caminho do Gólgota. Ele, estoico e sublime, como sempre, lhe falou por entre os lábios macerados e feridos: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Direis aos montes: cai sobre nós, e aos austeros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Maria de Magdala foi a primeira mulher a ajudá-lo a se levantar na sua primeira caída. E ele tem esse diálogo com todas ao redor. E no diálogo com Maria, lá no livro o livro Boa Nova, né, o Cristo fala sobre a mulher ser mãe. E ela fala que ela não pode ser mãe. Aí ele fala: mas tem várias maneiras de ser mãe. Ele pede isso a ela: seja mãe. E aqui ele fala, né, o madeiro verde, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Quer dizer, ali o madeiro estava amadurecendo, nós não compreendemos, nós não esperamos, não
quisemos colher o fruto e ele foi espizinhado. O Cristo, então, ele pede a Maria para poder ser mãe. Mais tarde, quando os apóstolos já estavam ali todos, indo um para cada lado para poder pregar a boa nova, Maria se aproxima de Simão, dos apóstolos, e pede a ele para ela poder acompanhá-los. Para ela poder ali fazer o serviço, o trabalho, que era o quê? Da mulher. Simão Pedro vira para ela e nega, simplesmente fala que não. Nossa, se você me acompanhar, o que as pessoas vão falar de mim? Ele joga novamente no seu rosto aquela vida passada, que é o que muitos de nós fazemos. A gente não deixa o passado para trás. A gente sempre está lembrando, mas você já fez isso comigo. Você lembra que eu te tirei lá daquele lugar? Você lembra do que você fazia e aí foi eu que te endireitei? Pedro faz mais ou menos isso com ela. Aí ela não vai. Maria cai? Não, ela continua se violentando, como Emmanuel nos conta, lá no Caminho, Verdade e Vida. Ela aproveita a oportunidade de fazer aquilo que o Cristo pediu. Ela foi ser mãe. Então, Manuta passa, os leprosos procurando Cristo e ela informa que ele já tinha partido e que ele não se encontrava mais ali. E Maria vai divulgar a boa nova do Cristo a esses leprosos. Mais tarde, eles são expulsos daquela região e vai para os vales dos leprosos. Que ali ela continua com o seu trabalho, alimentando aquela população, aquele pessoal, cuidando das feridas. E Maria, ela se desencarna com lepra. O próprio Humberto, o que eu estou falando aqui é do capítulo 20, do Boa Nova, ele nos conta que nos seus últimos instantes, quem vem recebê-la para poder levá-la desse mundo? O próprio Cristo. E ele fala com ela: Maria, pode vir, você já passou a porta estreita, você amou muito. Que era o amor que ela procurava, era a mudança que ela procurava, era o amor universal, aquele amor que o Cristo exemplificou para nós. Como a Amélia nos fala lá no início dos slides, no Sermão da Montanha, no Gólgota, nos contando parábolas. E para a gente poder finalizar, nós vamos voltar lá no capítulo, na lição 92, Madalena, do Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, lá no iniciozinho, ele nos fala: por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Aí Emmanuel discorre. A resposta está lá no final. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será, para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Vidas transformadas. Nós precisamos transformar a nossa vida. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. Ela é o nosso exemplo de transformação que nós precisamos seguir. O Cristo usou Maria como uma parábola real para nos contar o
poder da fé, o poder da mudança que nós temos. Ela foi a nossa parábola real. A parábola que ele usou, aonde todos iam deixar de ver e de ouvir somente se fechassem os olhos e os ouvidos. Que a paz do Cristo esteja conosco e que possamos voltar aos nossos lares, né, melhores do que aqui nós adentramos. Agradecemos aí a Kênia, né, pela exposição, né, que trouxe para nós nessa noite de segunda-feira, muito interessante, né, para a nossa transformação. E sugiro, quem não tiver o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, baixa ele no PDF, capítulo 20, vocês vão ficar assim maravilhados, vale a pena, porque essa transformação de Maria de Magdala, como a Kênia trouxe, Jesus, no seu diálogo com ela, comove, ele toca o coração e ele dá a rota para ela, para que ela possa passar pela porta estreita, como foi dito aqui. Vocês vão adorar, tenho certeza. Nós vamos então fazer a prece final, né? Quem sentir a necessidade do passe, pode ficar aqui à direita para o atendimento. Então vamos então fazer o nosso pedido a Jesus. Como eternos pedintes, Jesus, te rogamos o amparo, o auxílio para a nossa caminhada, nos ensinando, nos dando o caminho certo, para que possamos estar cada vez mais perto de Ti. Rogamos, Mestre amado Jesus, a Sua bênção, a Sua paz, para os nossos corações, para os nossos familiares, por todos os nossos irmãos necessitados de amor e de carinho. Que assim seja. Uma boa noite a todos.